E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleiton Soares, bem-vindos ao canal. Aqui eu falo um pouco sobre investimentos, finanças e o mercado financeiro de uma maneira geral. O Cupom acaba de anunciar então a primeira queda de juros do ano. Essa queda ela vem em 0,5%, bem dentro das expectativas do mercado. E a gente vai estar falando então quais são os investimentos que devem se beneficiar com essa queda, já que a renda fixa ela já vem antecipando essa queda de juros e talvez não fique mais tão atraente a renda fixa diante desse ciclo de juros mais baixos. Então, vou falar aqui quais são os top 3 investimentos para mim, na minha opinião, que devem se beneficiar com esse ciclo e a gente vai discutir um pouquinho sobre eles. É extremamente natural, então, esse movimento acontecer. Esse investimento de renda variável ganhar um pouquinho mais de atenção, até porque aquela pessoa que ganharia aí 1% sem se incomodar com nada, colocando o dinheiro lá na taxa Selic, sem precisar fazer absolutamente nada e tendo 1% de rentabilidade, esse tipo de rentabilidade, ele aos poucos, então, está deixando de existir aí no mercado. Então, esses 3 investimentos do qual eu vou falar aqui, eles devem atrair mais investimentos nos próximos meses. Diante desses juros mais baixos, acredito que a maioria dos investidores aí vão buscar um risco um pouquinho maior, que tragam também uma rentabilidade mais atraente. O primeiro investimento, então, do qual eu vou estar falando, são os fundos imobiliários. Eu acredito que, de uma maneira geral, a renda variável ela deve estar se beneficiando com esse ciclo de queda de juros que está se iniciando aí. Então, as ações, os fundos imobiliários, todos eles tendem a se valorizar aí nos próximos meses. Eu vou estar falando de maneira específica dos fundos imobiliários, porque eles têm algumas características bem atraentes, até para aquele tipo de investidor que busca rendimentos passivos, uma forma de renda passiva. E essa lógica, então, de renda passiva com distribuição de rendimentos mensais é algo que se assemelha com a renda fixa. Então, acredito que deve ter uma migração aí de dinheiro saindo da renda fixa, indo para a renda variável, e os fundos podem atrair um capital aí diante desse tipo de característica. Então, os fundos imobiliários, eles têm várias vantagens. Entre elas, então, a gente pode colocar aí essa distribuição de rendimentos, lembrando que esses dividendos eles são isentos de imposto de renda, e são dividendos, são rendimentos bem interessantes. Você tem aí fundos pagando 7% ao ano, 9%, 10%, alguns até mais do que isso, né? 12% ao ano. Então você consegue ter um rendimento bom se comparando, por exemplo, a uma renda fixa que deve começar a render menos do que hoje, que ela rende aí 13% ao ano. Outro fator importante para a gente ficar de olho sobre os fundos imobiliários é essa valorização, então, em cima do patrimônio, em cima da cota. Então, hoje você consegue adquirir cotas aí de fundos imobiliários com um preço bem atrativo. Então, um indicador de preço aí que é o P sobre VP, a maioria dos fundos hoje ele está com P sobre VP abaixo de 1 ou em 1. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês entenderem. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel aí de R$200 mil e eu resolvo distribuir 200 cotas desse imóvel e eu vendo essa cota por R$1.000, significa que o meu preço em relação ao meu valor patrimonial, ele é de 1. Ele é o preço mais ajustado aí possível. Se eu resolvo vender essas 200 cotas por um valor de R$800, significa que o meu preço em relação ao meu valor patrimonial, ele está menor. Esse é um indicador que mostra para a gente que hoje a gente tem preços bons em relação aos fundos imobiliários. Então, a gente tem preço em relação ao valor patrimonial abaixo de 1. Então, a gente consegue encontrar vários fundos que estão com esse indicador de preço aí, com um preço, então, bom, um preço no mercado que faz bastante sentido para a gente estar comprando. Então, a tendência é que essas cotas elas venham a se valorizar com o tempo, já que vai existir, né, o ciclo indica para a gente que deve existir, então, uma migração aí da renda fixa, desse dinheiro saindo da renda fixa e voltando aí para a renda variável. E os fundos imobiliários devem se favorecer, então, e a gente deve ter cotas aí se valorizando com o passar do tempo. Outra vantagem importante dos fundos imobiliários são a alta liquidez, principalmente para quem está começando. Então você consegue encontrar fundos aí com liquidez de milhões, aí, liquidez diária de milhões. Então de 2, 5, 7 milhões, tem fundos que chegam até 9 milhões de liquidez diária. Então para quem está começando, você consegue fazer um resgate aí diário, né? Então você tem essa liquidez rápida aí. Então também é outra vantagem do fundo imobiliário. Outra questão importante nos fundos imobiliários, você tem a disponibilidade de diversificação também dentro desse tipo de ativo. Então você tem fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de fundos.
Então, dentro do mesmo ativo, você consegue também diversificar a sua carteira. Então, a gente falou aqui de algumas vantagens que se tem nesse tipo de ativo. Então, até repassando elas aqui. Então, você tem dividendos com bons rendimentos e isentos de imposto de renda. Você tem um P sobre VP, significa que é um preço atrativo atualmente, que deve se valorizar com essa migração de patrimônio saindo da renda fixa e voltando aí para a renda variável. Você tem alta liquidez, então liquidez rápida, diária, com valor bem alto aí, principalmente para quem está começando. Você não vai ter nenhum tipo de preocupação quanto a isso. E você tem ainda a disponibilidade de diversificação dentro do mesmo ativo. E eu acredito que são, então, uma modalidade aí que deve estar se valorizando a médio e longo prazo diante desse cenário de queda de juros. Então é algo bem interessante para a gente ficar de olho aí. O segundo investimento do qual eu vou falar, eu já fiz até um vídeo falando mais um pouquinho, até mostrando na prática como eu faço a compra desses ativos, é a renda fixa americana. E a renda fixa americana a gente consegue ter acesso a ela aqui do Brasil através de ETFs. Então são fundos que compram a renda fixa e distribuem essas cotas dentro da bolsa americana. Então eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui para vocês. E a lógica por trás desse tipo de investimento é que o juros americano ele ainda está num ciclo de alta, acabou de ter a última alta de juros. Então você vai conseguir aproveitar preços bem atrativos, ter rendimentos dentro desses ETFs, eles pagam dividendos, e a lógica por trás desse tipo de investimento é ganhar com a marcação a mercado, algo que já aconteceu aqui no Brasil recentemente, quando a gente tinha o ápice da taxa de juros. Eu não vou me prolongar muito falando desse tipo de investimento, até porque eu já fiz um vídeo aqui falando mais para vocês, mas até uma característica bem interessante desses ETFs também é a precificação dele. Se você pegar um gráfico aí dos ETFs, que inclusive eu deixei aí no vídeo, você consegue observar que nos últimos 5 anos ele está com a média de preço bem abaixo da média dos últimos 5 anos. Então também é algo bem interessante e existe essa lógica de marcação a mercado também a médio e longo prazo. Então, no meu ponto de vista, é o segundo investimento para a gente ficar de olho e tá ganhando com esse cenário atual aí de queda de juros aqui do Brasil. O terceiro investimento, pessoal, que eu quero falar para vocês, esse terceiro investimento ele pode ser pedrada, viu? Pode acontecer. Eu não estou prevendo nada aqui, mas eu acredito que pode ser um ativo que vai te trazer uma convexidade bem grande aí. Esse terceiro investimento, então, é o Bitcoin. E aí, por que o Bitcoin? O Bitcoin ele pode ter uma ótima valorização e se favorecer diante de alguns cenários, que são o seguinte: além dessa queda de juros aqui do Brasil, que já impulsiona, então, essa migração do dinheiro, saindo um pouco da renda fixa e buscando ativos com maior risco, mas que também podem entregar uma rentabilidade maior, existe também uma projeção de queda de juros americana para o fim do primeiro trimestre do ano que vem. E se isso acontecer, galera, isso vai ser lindo. Por quê? Porque isso vem a casar com o momento que vai estar passando o Bitcoin, que está previsto também para o mês de abril do ano que vem. E esse momento ele chama halving. Esse halving ele já é uma etapa programada do sistema do Bitcoin. Ele acontece de 4 em 4 anos e é um corte de 50% da produção da moeda. Esse tipo de corte, então, ele proporciona o controle inflacionário da moeda e reforça um dos principais conceitos da moeda, que é o conceito de escassez. Então, cada vez menos moedas sendo produzidas, até chegar aí no total de moedas a ser produzida. Então, sempre que acontece esse ciclo de queda dessa produção, então esse corte de 50% da produção, historicamente, a gente tem ótimas valorizações da moeda, do Bitcoin. E essa valorização, então, ela pode ser ainda mais considerável se ela for concomitante a essa queda das taxas de juros americanas. Então, a gente já vai ter um ciclo de queda das taxas aqui do Brasil, com alguns meses de queda, e o início da queda das taxas americanas. Então, esse halving acontecendo logo após essa queda é um cenário bem interessante para o Bitcoin ter uma ótima valorização, porque a gente vai também ter essa migração da renda fixa para a renda variável, para uma renda de maior risco, também aí dolarizada, né? Também lá nos Estados Unidos, também em dólar. Então eu acho muito interessante você também estar exposto a esse tipo de ativo, ao Bitcoin. É claro, de uma maneira conservadora, um pequeno percentual da sua carteira, ele é um ativo bem volátil, né? Um ativo de alto risco. E interessante também aproveitar os preços do Bitcoin, porque ele está
com os preços aí andando de lado praticamente o ano todo. Então acredito que pode ser um momento interessante de entrada nesse tipo de ativo e principalmente diante do cenário que a gente está encontrando atualmente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje então é isso. Desejo a todos bons negócios. Esses momentos de ciclos aí de alta de juros e de queda de juros, geralmente são momentos bons, que trazem boas oportunidades. Então é importante a gente estar sempre de olho e identificar quais são os melhores investimentos aí do momento.